Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, para entrarmos juntos em plenitude, porque é o que nós mais buscamos nesse momento, né? É estar em plenitude. E hoje, para entrarmos em plenitude mais completa, nós temos uma convidada muito querida, uma convidada especial, que vem participar, entrar em plenitude conosco. Ana Carolina Magalhães, ela é terapeuta e vem falar de um assunto assim pontual: ansiedade. A gente vai falar de ansiedade de adulto e de crianças, principalmente, porque no momento o que a gente mais está vivendo é naquele núcleozinho com os filhos. Interessante que antes as pessoas diziam assim: nossa, eu não vejo a hora de conseguir arrumar um tempo maior na minha vida para poder conviver mais com meus filhos, está lá dentro de casa. E agora o que a gente mais ouve é assim: gente, eu não sei onde enfiar essas crianças. Eu não vejo a hora que isso acabe para eles voltarem à escola, às atividades deles. Tipo assim, não sei o que eu faço com eles. Pois é, né? Passou a vontade rápido. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda ao Plenitude. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui conversando com vocês, entrar em plenitude juntos, né? É isso aí. É bom esses bate-papos que elevam a nossa mente em meio a tanto pensamentos conturbados e de medo e de ansiedade, né? Exatamente. Engraçado, né? A pessoa não sai, né? Fica 3 meses já que estamos aí fechados dentro de casa e, mesmo tendo uma abertura, existe uma resistência muito grande, tipo assim, não vou sair. Só que a pessoa está tendo muitas crises ali de ansiedade. Como é que você vê essa situação no adulto tendo toda essa ansiedade? Primeiro de ficar fechada, depois de sair, aí é para sair, não sai, não dá para entender muito bem. A gente tem uma dificuldade em lidar com o nosso tempo, né? Eu acho que esse é um dos chamamentos dessa situação toda, né? Como a gente lida com o nosso tempo. Normalmente, em uma rotina comum, a gente tende a ocupar muito o nosso tempo com muitas coisas a serem feitas, mas a gente acaba esquecendo do essencial, né? Então, a gente coloca demandas na nossa vida, o que causa uma ansiedade. Eu tenho que dar conta de tudo, né? E agora a gente está ao contrário, a gente está recluso, mas ao mesmo tempo essa sensação de ainda uma fuga, porque muitos ainda não se deram conta de como esse tempo é propício para fazer aquela leitura, que nunca tenho tempo, não tenho tempo de meditar. Então a gente pode se reorganizar. Então, a gente ainda continua um pouco nessa fuga, o que nos gera mais ansiedade, porque a gente quer fazer mais coisas para poder não lidar consigo mesmo, né? Eu quero olhar para fora, eu preciso olhar para fora, mas como eu não posso sair, não posso nada, olhar para dentro também não quero. Não quer, difícil. Então, o que eu vou fazer? Quer dizer, a pessoa está mais, digamos, passando mais tempo ocupada, né, sem horário, sem limites, do que antes. É isso que a gente vê. Isso, é a falta de rotina, né? E dá para quem sofre de muita ansiedade, né? Eu acho que até para organizar, a gente nesse período, né, como uma estratégia, a gente pode criar uma rotina própria para esse período, né? Onde a gente inclui as coisas fundamentais, né? As coisas essenciais, que é o que a gente compreende através do conhecimento da doutrina, né? Então a gente pode aproveitar esse tempo e se reorganizar, dando conta das coisas do mundo que também são importantes, porque a gente está no mundo, mas sem esquecer do que realmente importa. Então, eu acho que a gente aprender uma nova forma de lidar com esse tempo, né? Se reorganizar.
A gente está tendo essa oportunidade, alguns estão aproveitando, né? Ou pelo menos a gente tenta, né? Mas se esforça, e outros acabam esquecendo. Então, eu acho que esse chamamento, né? Para a gente se reorganizar, dar mais valor ao nosso tempo, estar mais presente, porque a gente está também naquela incerteza, né? Do que vai acontecer. Sim. Esse medo do sair, né? Essa necessidade que a gente tem de manter essa existência a qualquer custo, e acaba que a gente já perdeu porque a gente vive no medo. A gente não está vivendo de fato, né? O medo de não poder viver já nos tira a experiência de viver plenamente. O medo, a gente sabe que o medo em si, ele mata, né? É o medo que mata, não podemos falar que é o vírus que mata, é o medo que mata. Porque quando a pessoa entra num estado de medo, a gente sabe que a imunidade dela baixa e o organismo dela, todo ele fica completamente vulnerável a qualquer tipo de doença, vírus, bactéria, qualquer doença oportunista. Então, a pessoa precisa primeiro trabalhar o medo dela. Mas, mesmo tendo esse medo, que talvez momentos mais fortes, outros mais calmos, como é que a pessoa, o adulto, vai identificar que está vivenciando um quadro de transtorno de ansiedade? Bom, acho que primeiro o que fica mais fácil para é a gente começar a ter uma noção do nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele avisa, né? Quando a gente começa a estar mais presente no momento, a gente começa a perceber o nosso corpo, sintomas, às vezes tem individualidade, né? Mas às vezes suando mais, uma ansiedade, às vezes a gente pode reparar que a gente pega muito no celular para ver que horas são, pega ou vai fazer alguma coisa, esquece, pega de novo, não sabe por que pegou. Isso são pequenos detalhes que mostram como a gente está um pouco perdido no nosso tempo e a gente está buscando alguma coisa que nem mesmo a gente sabe o que é. Então, se a gente estiver mais presente, a gente consegue perceber. Fora quando ela começa a ser disfuncional. Uma ansiedade, ela é natural, né? Todo mundo tem, quando vai acontecer alguma coisa importante, ela é um prenúncio de que alguma coisa vem acontecer, mas ela é funcional. Quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela se torna disfuncional, aí sim a gente tem um problema que a gente tem que olhar, né? E o que tem sido ótimo nesse período é que há várias terapias online e o próprio SEJA está atendendo o atendimento fraterno online, que tem sido um auxílio muito grande para muitas pessoas. Sim. Então, a gente saber buscar ajuda, assim, de quem pode realmente nos ajudar, porque às vezes a gente tem essa dificuldade e é normal, né? Então, vamos buscar ajuda, porque é importante a gente saber assumir, olha, eu tô com dificuldade. Isso já é um grande passo. Já, nossa. Agora, a compulsão alimentar, nesse período de reclusão, ela tem se intensificado, acionado pela ansiedade ou simplesmente pelo relaxo? Fazer tudo que tem vontade, depois eu me cuido. Porque a gente ouve de tudo, né? Então, Sim, a alimentação, eu adoro esse tema. A alimentação, ela está totalmente ligada com o nosso emocional e os nossos padrões psicológicos, né? Então, se eu estou me alimentando por uma ansiedade para me preencher, por um vazio, e aí eu quero me preencher, e até depois eu me cuido, mostra muito também do nosso descaso com a nossa existência, né? Porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem a entrega do resultado, mas a gente também tem a nossa responsabilidade em minimizar qualquer risco. Isso é nosso. sim. E a nossa alimentação, ela não deve ser jogada em nenhum período, nem de quarentena, porque é até incongruente eu dizer que depois eu cuido da minha saúde enquanto eu tô com medo de perder minha existência por causa de um vírus. Então, pra gente ver como a gente acaba caindo num conflito dentro, né? Então, seja qualquer uma das situações, mostra qual é o nosso padrão psicológico de cuidado conosco mesmo. A gente buscar muito fora as coisas para nos preencher, então eu busco alimentação, porque eu não parei para olhar para dentro e ver o que eu já estou preenchida, né,
comigo mesmo e com Deus, e também o meu descaso e minha desvalorização dessa existência. Se a gente começa a refletir sobre isso, a gente vê a falta de lógica, né? Porque a pessoa começa a comer tudo que ela tem vontade, buscando os prazeres na alimentação e colocando que depois eu cuido para entrar no peso, tal, porque eu estou ganhando peso, então a pessoa joga a toalha e vai cair de cara em qualquer coisa que ela queira comer. Mas ela está, na realidade, principiando também um estado depressivo. Porque quando a pessoa está fora de peso, ela se sente infeliz, insatisfeita, incomodada. E aí ela tem que fazer um movimento de luta, né, para poder conseguir primeiro fechar a boca para depois disciplinar o organismo. Isso não gera uma ansiedade maior? Gera. Nós somos um ser integral, né? Nosso espírito e o corpo está totalmente ligado. A nossa alimentação, ela pode até nos deixar, por falta de nutrientes, mais prostrados, o que nos traz às vezes até ficar mais parado, que vai gerando um sentimento que quando gera uma depressão. Então, quando a gente cuida de uma depressão, a gente também tem que olhar para a parte nutricional do corpo, que também é importante. Eu acho que a gente tem que olhar sempre para tudo, né? Não adianta ver uma parte. E a ansiedade também. Tem alimentos que nos aceleram, né? E de qualquer forma, quando eu não me alimento adequadamente, eu já mostro o quão eu não valorizo isso, mesmo que não seja uma depressão explícita, já mostra que há um indício ali de desvalorização. De insatisfação. De insatisfação íntima, consigo. Né? E quando a gente também foca muito a alimentação nesse padrão estético, a gente perde o essencial. Né? Que não é só isso, né? Não é só, depois eu recupero. Até porque o que é o depois? A gente tem que viver com muita vivacidade hoje, sabe? O hoje é o mais importante. Então, eu vou praticar os meus exercícios, usar as minhas ferramentas para me auxiliar na ansiedade. Eu vou utilizar da alimentação para ter todos os nutrientes. Então, às vezes, um excesso de cafezinho, para algumas pessoas não dá efeito nenhum. Ótimo, mas para outras dá. Então, eu tenho que me ligar nisso, eu tenho que começar a me conhecer, começar a ver como eu me sinto com cada coisa que o meu corpo recebe, seja pensamento, seja organicamente, né? Então, como eu me sinto com cada pensamento, poxa, esse pensamento me deixa agitada. Então, a gente tem que ter essa percepção. E às vezes, com a ansiedade, a gente entra num ciclo, né, de pensamentos negativos, a gente liga a TV, vê muitas notícias, aí acaba que a gente não consegue desligar, e aquelas notícias se repetem, e a gente entra num ciclo que a gente não consegue sair. Eu digo muito que o pensamento negativo é que nem uma visita, sabe? Bateu na porta, às vezes a gente está distraído quando a campanha toca, a gente simplesmente abre e não vê quem é, não olhou no olhinho mágico ali para ver quem era, e quando a visita entra, só Deus sabe quando ela vai embora. Às vezes a gente está morrendo de sono e ela não sai. Agora, a gente tem que estar atento, porque aí a gente olha, opa, você não, porque pensamento negativo, a ansiedade, ela bate na porta, não tem jeito, sabe? A gente está aqui no mundo, a gente sofre as influências. Agora, o quão atento eu estou para poder me proteger disso, para poder conseguir me adaptar ao meio sem que eu me desestabilize, sem que eu perca minha harmonia, minha plenitude. É isso mesmo. Dentro desse quadro, né, de ansiedade, desleixo, abandono, né, que acaba sendo uma baixa autoestima, porque a pessoa tem conflitos em que ela não quer encarar. Então, ela vai vivenciando inúmeras emoções negativas. Cada hora está pegando uma coisa, né? E ela vai somatizando. Para ela sair dessa, digamos, rotina negativa, viciosa, ela tem que olhar para dentro, querendo ou não, né? E se ela não faz esse movimento de olhar para dentro,
em alguma situação durante esse quadro, ela vai adoecer. Sim. Vai adoecer e ela vai atrás, geralmente, de medicação, né? Se ela for atrás realmente de buscar um autoconhecimento, buscar analisar quais são as emoções que estão acionando as atitudes dela negativa, ela consegue, dentro desse espaço fechado, dessa reclusão, fazer o movimento inverso, ou quando a pessoa já está no estágio desse, ela precisa já de ajuda externa. Então, é importante, depende do estágio onde a pessoa está. O que eu acho, assim, magnífico na doutrina é exatamente isso, a gente olhar para todas as nossas instâncias. Tem momentos que a gente já modificou o nosso organismo, então a gente precisa consertar, a gente precisa de uma ajuda para isso. Então, às vezes, a medicação é necessária, mas só a medicação ela não vai fazer efeito, porque você pode ter uma melhora ali, mas ela acaba se tornando uma muleta. Como o excesso de alimentação, às vezes é uma muleta para a nossa Sim. ansiedade, né? Então, só ela não é o suficiente, porque em algum momento aquilo vai se repetir. Então, isso aconteceu? Ótimo, agora a gente acordou. Vamos cuidar do nosso corpo, tomando a medicação, reequilibrando o nosso organismo, mas vamos começar um processo interno. O que aconteceu ali? Por quê? Por que eu fujo tanto de mim mesmo, né? O que eu quero esconder de mim? Porque no final a gente sente muito medo de olhar para si, com medo das coisas que a gente vai ver, como se fossem problemas. Eu gosto muito de lidar isso como se fossem questões, né? Todo mundo tem questões que estão prontas para a gente resolver, basta a gente olhar para elas. Então não há culpa em descobrir coisas que a gente... isso não é legal. Não, ali é uma questão minha, eu posso solucionar, mas eu preciso ler, né? Que nem uma prova, Aprender, eu não né? consigo... Eu preciso olhar para a questão para poder solucionar. Eu não posso simplesmente... Então, eu preciso olhar para mim e ver o que eu realmente preciso. E é engraçado que eu tenho, nesse período, assim, tem sido uma coisa muito comum até nos clientes que chegam, né, nos amigos também, as pessoas não saberem o que elas querem, o que elas precisam, né? Elas não se olham. Está muito para fora. No tempo, né? Isso, perde. A gente sabe que tanto a convivência, né, familiar, ela é cheia de desafios, sem dúvida nenhuma. E no cotidiano, você tem lá algum desentendimento com algum familiar, com esposa, marido, filho, pai e mãe, seja lá o que for. Você sai para fazer um trabalho profissional, você já deu uma arejada na cabeça, piriri, pororó, voltou. Às vezes a poeira sentou, você não resolveu nada, mas a poeira já sentou. Agora, nessa reclusão, você não tem para onde ir. Você vai ou se fechar no seu quarto, mas vai ter a hora que você tem que sair. Vai se fechar no banheiro, tem a hora que tem que sair. Você vai ficar com a cara no computador, tem uma hora que você tem que sair. Sair e encarar as pessoas do núcleo mais de perto. Você acredita que isso promove uma ansiedade maior? Sim, também muito porque a gente está sem um tempo individual, que também é importante, né? Com certeza. A gente ter um tempo de reflexão. Então, a gente está, de uma certa forma, a gente está recluso, mas a gente também está tendo a nossa intimidade muito invadida. Porque por mais que a gente conviva, às vezes, muitos anos com uma pessoa, está sendo um convívio muito 24 horas, intenso, né? Então, não dá nem tempo de respirar. Então, sim, isso gera mais ansiedade, porque você tem que lidar com questões, muitas vezes, que a gente não estava acostumado, porque a gente joga para debaixo do tapete. A poeira senta, deixa, já foi, passou. Claro, passou, aconteceu, mas vamos resolver? Né? E, às vezes, resolver é difícil, resolver é desconfortável. Né, mas a gente precisa passar por essas etapas para entrar numa nova zona, né? Uma zona, a zona de desconforto é uma zona nova, mas que pode nos fazer ampliar e crescer. E nos relacionamentos também. Então, a gente passa por uns desconfortos para resolver determinadas situações, mas que vai
vai fazer com que aquele relacionamento se fortaleça. Porque muito provavelmente são questões que vêm se arrastando há bastante tempo. Não começou, quando a pessoa tem lá um problema, um desafio num relacionamento, e a coisa começa a tomar um vulto maior, principalmente porque está fechado ali, quer dizer, você está obrigada a viver numa comunidade familiar, né? Então, a gente sabe que isso desencadeia tudo aquilo que estava debaixo do tapete. E principalmente da pessoa voltar lá atrás. Lembra que você fez isso, aquilo, aquele outro para mim? Porque eu não esqueci. Então, a pessoa vai tirando tudo dentro Do baú, né? do baú dela e, tipo assim, estou esparramando. Das duas, uma. Ou ela vai entender, eles vão se esclarecer, ou como a pessoa não pode sair, a outra fuga dela é dormir. E dorme à tarde, e dorme até meio-dia, dorme à tarde, passa a maior parte do tempo dormindo. Isso seria uma ansiedade ou um princípio de uma depressão, porque no caso da ansiedade, né, a pessoa que está dormindo tanto não tem um sono tranquilo. Sim. Né? Porque não é um sono para você descansar e pronto, acabou. Né? Então, ela estaria acionando outros transtornos? Sim, a ansiedade, ela faz com que a nossa mente não pare, né? A gente tem dificuldade até no sono, né? O sono não é tranquilo, o sono, mesmo quando tem um período correto, ele não é um sono restaurador. A gente pode acordar várias vezes durante a noite. Quando começa a dormir muito, torna mais para uma depressão, né? E exatamente isso que você falou, quando há um excesso, ele não é restaurador, a gente acorda já às vezes com dor de cabeça, com o corpo doendo, e isso já reflete na nossa ação enquanto a gente está acordado. Então, se eu estou dormindo demais e isso excede o saudável, isso vai se manifestar nas minhas relações enquanto eu estou acordado, o que faz com que eu queira dormir mais, para fugir mais. E é um ciclo, por isso que a gente tem que estar muito atento, porque tudo que a gente faz, a gente tende a fazer uma repetição, né? Criando padrões. E se a gente não estiver observando a nós mesmos, a gente entra em ciclos que é difícil da gente sair depois. Exatamente. A gente sabe que num núcleo familiar de 4 pessoas, 6 pessoas, quando um adoece emocionalmente, todo o núcleo está adoecido. Quando uma pessoa entra no quadro de ansiedade, ela provoca automaticamente nessa convivência ansiedade nos outros também, ou ela provoca um afastamento? Engraçado, até os animais ficam ansiosos. Então, eu gosto muito da visão sistêmica, que é exatamente isso, né? Como um sistema familiar, ele se equilibra. E, às vezes, para ele se equilibrar, né, numa desordem, ele se estabelece uma desordem para se equilibrar, para funcionar. Como o corpo, por exemplo. Eu tenho um órgão, ele é um sistema que funciona. Se eu tenho um órgão que ele não está muito legal, um outro órgão saudável vai se sobrecarregar. Exato. E vai aparecer esse outro órgão saudável que está sobrecarregado como um sintoma. Mas não necessariamente o problema esteja de fato nele. Ele, para reequilibrar aquele sistema, dentro de uma desordem, mas tentar fazer com que ele funcione, ele acaba sendo o que se chama de sistema, que é paciente identificado. Sim. Mas todo o sistema ali que funciona, e cada subsistema, ou seja, uma pessoa é um subsistema que funciona dentro de um sistema maior, ela é responsável por manter de alguma forma, ou alimentar aquele comportamento. Então, sim, quando uma pessoa adoece, todas as pessoas, de alguma forma, também estão adoecidas e contribuíram para que aquela pessoa manifestasse aquele sintoma, porque aquele sintoma não é só dela, mas do sistema onde ela vive. E automaticamente vai acionando nos outros. Sim. Aquela coisa de bate-boca, né, vai pegando fogo. Se a gente for pro lado espiritual, né? Se eu tô ansioso, se eu tô ansiosa e
e eu emano essa energia ali, né? A gente atrai pessoas que nos ajudam a manter, então que fortalece aquilo. E a gente ainda traz para casa, né? Para que também atrapalhe as outras pessoas. E se a gente não estiver Aumenta a atenta, a comunidade. gente cai junto. Ana, essa forma é a forma dos adultos. E como é que está acontecendo? Como é que a criança, né? Ela está vendo essa situação de não pode, não pode, não pode, enfim, né? Tá fechado, não pode sair, olha, tem bicho lá fora que pega, tem inúmeras coisas. Como é que elas estão vendo essa situação? Tem sido muito difícil, né, para elas, porque a criança tem muita energia, né, e elas não podem se expressar. E os pais não estão deixando de fazer coisas. Tem o home office, tem o trabalho, né, doméstico, que acaba também tomando um tempo. E as crianças estão acostumadas a terem, quando tem os pais em casa, tem os pais para elas. Então, como que elas vão lidar? Elas querem sair, têm energia para gastar, e os pais estão ali, opa, os pais são meus, né? Então, tem sido interessante isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem que transformar tudo isso numa coisa lúdica, né, em brincadeiras, é um bom momento para a gente aprender a dar limites também. Exato. Porque a gente está acostumado ao trabalho externo, então quando a gente tem aquele tempo, a gente acaba querendo aproveitar e deixando de dar algumas orientações. Poxa, eu fico tanto tempo distante, né, do meu filho, eu não quero brigar com ele por isso e tal. Ótimo, às vezes realmente não precisa, mas um limite também é importante. É fundamental. E muitos pais estão descobrindo isso agora, porque eles estão o tempo inteiro e estão vendo o quanto os filhos não têm um limite ou não têm uma autonomia quando eles estão presentes. Porque se eu chego em casa tarde, eu faço tudo, eu estou ali 100% disponível, eu não incentivo uma autonomia, uma independência. E aí agora eu estou 100% do tempo em casa, não tenho como dar 100% da atenção. Com certeza. Então, tem sido mais difícil por isso. Fora que também tem que haver uma compreensão do momento, então a gente transformar os momentos que a gente tem para disponibilizar para essa criança em algo lúdico, né? Interessante e estar presente. Porque não adianta a gente não estar presente no momento que a gente está com ela, né? A gente pode estar fisicamente, mas ansiedade do adulto, né? Que tá ali, mas não tá. Então, as crianças sentem muito isso. E elas captam também muito a ansiedade dos pais. Elas são os reflexos dos pais, né? Às vezes, a TV ligada o tempo inteiro, como a gente falou no bloco anterior, as crianças estão ali. Elas estão ouvindo. A gente precisa também ter esse cuidado, sabe? Elas não têm necessidade, às vezes, de saber o que é grupo de risco, o que não é. É um bichinho, é um vírus, dependendo da idade, vai crescendo, aí a gente já pode falar de uma forma mais direta, mas eu acho que a grande surpresa tem sido isso, os pais estão descobrindo que há falta de limites, de privacidade, porque o tempo que eles têm, eles acabam perdendo a oportunidade da orientação. Não educa, deixa fazer tudo, pode se divertir, porque eu quero que o meu filho me ame, então eu tenho que ser a pessoa boa, a mais boa que possa existir na face da Terra. Exatamente. E ser bom não significa ser educador, né? Porque os pais, a primeira ordem que ele deve seguir é ser educador. E educador se educa com amor. Não são coisas separadas. Mas não significa que pode fazer tudo. Sim. Né? E agora eles estão deparando com essa dificuldade de falar e ser obedecido. Exatamente. Então, as crianças estão batendo boca, respondendo, xingando. Tipo assim, os pais não têm autonomia nem autoridade de pais perante eles. E o que é que gera na criança isso? Seria um sentimento de rejeição? Seria um sentimento de meu pai, minha mãe tão bravos comigo? Ou
uma ansiedade maior de querer voltar como era antes, porque antes eles ficavam um pouquinho comigo, eles eram bonzinhos no pouquinho, né? E agora, qual é o quadro que mais se apresenta aí de transtorno na infância? Tem tudo isso, e além disso também a questão que elas estão numa fase onde elas começam a se socializar, né? Então elas têm uma ruptura nisso, o que também traz um prejuízo para elas, mas um pouco de tudo, né? Disso que você falou. Porque, veja bem, se eu tô num lugar e ele não tem paredes, né? Se eu tô numa floresta, eu me sinto insegura. Então, paredes, limites, me dão segurança. Exato. Se eu não tenho... Por isso que limite e amor não são opostos, eles andam juntos. Criança precisa disso, ela precisa dessa segurança. Então, se eu não tenho limites, eu já tenho uma insegurança ali instalada na criança. E essa situação, ela tem mais insegurança ainda. Porque há uma incerteza do mundo. Então, eu tenho uma incerteza ali naquele ambiente familiar e o mundo também é incerto agora. Porque antes eu tinha minha rotina, agora eu não tenho. Então, isso se amplifica, né? Essa ansiedade, essa incerteza, esse medo do que há de vir, né? Isso se amplifica na criança. Ainda mais quando não se tem os limites. E tem, claro, quando a gente começa a ter uma mudança de comportamento, a gente tem uma reação ali. Elas vão tentar buscar aquilo, né? Restabelecer aquela ordem que é o que ela conhece. Mas a gente precisa ser mais persistente e não é nenhuma briga, né? Não é a gente brigar mais, não. É a gente se colocar no papel de autoridade, de paz. Há uma hierarquia nesse sistema e é preciso que ele funcione. Porque uma criança que não ocupa o papel de criança, né? Algumas já acabam comandando a casa. Isso é horrível, porque a gente ouve, né? Olha, na minha casa, quem manda são as crianças, são meus filhos. Eu não posso fazer isso. Gente, eu tenho uma vontade de botar os pais de castigo que você não imagina. Mas são os pais que precisam de castigo. A criança faz birra, é normal. Agora, o que não é normal é a atitude dos pais em relação a, às vezes, uma birra. Porque elas testam, né? Elas vão vendo até onde vocês liberam, né? Então, elas vão testando. Normal, faz parte da nossa infância e do como a gente vai conhecendo o mundo. Todos nós passamos por essa fase. Agora, cabe aos pais, e é uma missão, né? A gente tem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma missão isso de orientação. Sim. É algo realmente importante. A gente está lidando ali em fornecer ferramentas para que esse espírito consiga evoluir, consiga crescer. Então, é uma missão. Mais do que ser amado, eu preciso amá-lo, né? Eu preciso conduzir ele por esse caminho, ensinar ele a amar, né? Isso. E tem ferramentas, atividades lúdicas ajudam, estar presente quando a gente coloca horários, por exemplo, se a criança sabe que perto depois do almoço, no almoço ela vai sentar com os pais, se ela sabe que na hora de dormir vai estar com os pais, ou antes tem uma sessão cinema, isso ela fica tranquila, porque ela sabe que em algum momento ela vai ter a atenção dos pais. Agora, se isso fica muito solto, elas querem atenção, elas não sabem quando vão ter, então elas te testam para saber quando elas vão ter. E elas vão sem limites até que os pais façam o limite ali. Isso, e fica um tempo sem qualidade. Então, a gente reservar um tempo específico para dividir, esse tempo em família mesmo. Tá, eu tenho as tarefas domésticas, eu tenho home office, eu tenho as minhas atividades espirituais, a minha meditação, minha oração, mas eu também aproveitar e ter esse tempo em família, dedicar a isso, porque aí ela tem uma segurança. Então, nesse tempo, eu estarei com a minha família. Ela não precisa ficar exigindo, ela pode brincar sozinha, porque daqui a pouco ela vai ter a mãe e o pai ali para ela, para brincar. Então, isso também facilita bastante. Fora a evangelização, que já deveria ter vindo de outros tempos antes, que ajuda também a criança a se estabilizar e a compreender melhor. Porque são sementinhas que são plantadas. Exatamente. Elas podem não ter a real compreensão de tudo que elas ouvem
na evangelização, mas tá ali, sabe? Elas vão aos pouquinhos linkando, e é um espírito que, ó, já sabe, essas crianças, então, de hoje em dia, elas, se a gente deixar, então, elas montam na gente, por isso que a gente tem que estar ali E firmes. é importante porque no momento em que eu chamo de a vida começar de verdade para aquele ser, né? Seja na adolescência, seja na fase adulta, seja na fase familiar, que está ali iniciando sua própria família, em algum momento a vida vai começar de verdade, que é o momento onde os desafios começam a chegar. Então, essa criança que teve essa semente plantada, mesmo contra a vontade dela, porque às vezes fala assim, ai, mas eu não vou porque meu filho não gosta de ir na evangelização. Mas ninguém precisa ir para gostar. Ninguém pediu para gostar. Você precisa ir porque você precisa aprender, né? Precisa saber o que você faz com as suas emoções e que existe uma lei muito maior que rege todo o planeta, todo o universo. Então, quando a água bate, que começa a vida, os primeiros desafios, eles vão estar emocionalmente mais preparados e eles vão, dentro deles lá, fazer o mergulho, porque a sementinha ficou lá. Exatamente. É onde eles vão sentir segurança. Exatamente. Tá ali, sabe? Eles vão linkar em algum momento. Fora que os pais podem ficar com a consciência tranquila que fizeram a parte deles, sabe? Exato. Os adolescentes também têm sofrido, porque eles, nesse período também, porque eles estão numa fase mais de individualidade, agora eles estão sendo mais... Não tem tanto esse espaço, né? Que é essa diferenciação dos pais para poder se adequar a um grupo. Então, eles também estão perdendo isso. Então, a gente dá... Não tá no grupo. Não tá no grupo. Então, a gente dá privacidade, mas também traz pra gente. Aproveita essa chance, sabe? Traz. Faz o evangelho junto. Isso é um momento perfeito pra gente até não fazer uma vez por semana. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes. Todo dia a gente tá em casa, sabe? Bota o despertador ali, porque a gente perde às vezes noção do horário. Bota o despertador, avisa, reúne a família, faz um momento em família. Porque a gente dá essas bases mesmo que vão lá pra frente. E o auxílio espiritual. E não precisa ser 1 hora, 1 hora Não. e meia, 15 minutos, 10 minutos, mas que aquilo vai criando raiz, vai dando solidez a algo que ela tem dentro dela e que é o bem, né? Isso é importante. Agora, o fato dos pais estarem trabalhando no home gera uma ansiedade também na criança, porque se a televisão fica ligada o dia inteiro, tá no desenho, tá, sei lá, fazendo alguma coisa, ou nessas reportagens que não presta uma única, né? Se for tirar uma reportagem que passa desde a meia-noite até a meia-noite do outro dia, você não salva uma, né? Porque só tem coisa ruim. Mas não é porque só tem coisa ruim. Tem muita, mas muita coisa boa. Mas eles fazem questão de trazer somente a coisa ruim e levar para a política, levar para todos os lados, onde vai ferir o espaço do indivíduo, porque está inserindo pânico, medo, né? A criança pode estar brincando, fazendo o que for, mas a gente sabe que ela está ouvindo e está aguardando. Para ela, está aguardando. Aquilo não gera uma ansiedade, uma insegurança muito grande? Claro, com certeza. O que a gente escuta na TV quando a gente liga é morte, preocupação, só palavras-chave que despertam medo, que despertam insegurança. E isso, as crianças estão registrando, elas são anteninhas, elas ficam ali, às vezes quietinhas, parece que não estão brincando, mas elas estão ouvindo, elas sentem, sabe? Então, isso traz muita ansiedade para elas, né? E produto também para todo mundo, é isso que a gente tem que entender. O sistema familiar, já que a gente falou em sistema, ele tá ali sendo invadido por essas ondas de medo que algumas pessoas se interessam, né? Mas a gente não. A gente tem que ser firme nisso. Eu não preciso disso. Meu filho não precisa disso.
Porque é um momento de ansiedade para as crianças, com certeza, e você não tem como conter isso. É a situação atual, sabe? A gente vive nisso. A nossa questão é o que a gente pode fazer para elas e para os adultos, para a gente, para tornar esse momento um aprendizado. Então a criança vai se frustrar porque não pode sair. Ótimo! Então ela vai aprender com pequenas frustrações, mas não é só isso. Ela não vai poder sair, vai receber ou não, mas eu vou transformar esse tempo aqui, vou sentar assim num horário e vou fazer atividades criativas, sabe? Usar materiais diferentes, porque também tá muito celular, né? A gente entrega o celular. Peraí que eu tenho que trabalhar, meu filho, toma aqui o seu iPad. E aí, pronto, sabe? E essas imagens, essa repetição, essas cores, elas geram ansiedade, dificultam o sono. Então, a gente acaba caindo no mais fácil. E sempre a gente tem que ir pelo que nos traz desconforto. Porque, na verdade, ele vai nos levar a um lugar mais amplo. Então, a gente tem que parar, vai ser difícil no início, porque a gente não fez isso antes. Mas é preciso, em algum momento, a gente reformular, né, essa rotina e esse sistema familiar. Isso. Eu acho que esse freio, né, que foi dado há 3 meses atrás, é uma forma de falar, chega, porque esse mundo está ficando perdido, olha lá. Cada um que cumpra a sua obrigação que veio. Pai seja pai, mãe seja mãe e filho seja filho. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, para educar e disciplinar. Né? Não é deixar no quarto, no computador. Não, ele fica lá no computador o tempo inteiro e não me dá trabalho, um amorzinho. O que ele está fazendo lá? Onde ele está entrando? Onde que... né? Essa criança, esse jovem está tendo as suas experiências, matando aquela curiosidade de inúmeras coisas, positivo ou não? Fora que é um vício também, né? É um vício que hoje em dia você trata com psiquiatras adolescentes que são viciados em videogame. Se a gente olhar eles jogando, eles jogam agora online, né? Botam um microfone. Eles falam, eles ficam exaltados, né? Eles ficam revoltados com o jogo, é jogo de tiro. Faz parte do crescimento, ainda mais para os meninos. Mas tudo há um limite, tudo tem que haver um equilíbrio. Não pode desequilibrar. Um jogo não pode desequilibrar. Se está desequilibrando, inteligente. Tem que ser inteligente. E não de agressão, mas um jogo inteligente. Exatamente. Aí sim é válido e está proporcionando crescimento. Agora, eu estou por fora de jogos, essas coisas todas. Existem jogos que são inteligentes ou todos eles são briga, guerra, roubo, sei lá? Infelizmente, os mais existem, mas os mais populares é de guerra, briga e roubo. É o que vende, né? E é o que a gente compra. O pior é o que a gente compra. Só vende porque a gente compra. A notícia é medo porque é o que a gente gosta de ver. Porque está lá assistindo. Senão não ia dar audiência. Se todo mundo desligasse a televisão, não iam falar, não, melhor colocar outra coisa, porque desse jeito não dá, né? E, sei lá, eu quando eduquei meus filhos, eu nunca dei um brinquedo de arma, de nada, né? Eu sempre estimulei tudo que levasse eles a inteligência, a respeito e amor. Então, a cabeça deles, quando na adolescência, era bem diferente dos colegas, amigos, porque eles procuravam um motivo de ser. Então, as amigas, né, da minha filha ficavam apaixonadas pelo Marcelo, que era o irmão, tinha 1 ano de diferença. Então, elas pediam para ficar com ele. Então, aí a gente vê o fruto daquilo que a gente fez. Ele falava assim, eu não vou ficar com ela porque ela pode se apaixonar. E eu sou responsável por aquilo que eu alimentar no outro.
eu não posso brincar com o sentimento de ninguém, porque amanhã eu estou do outro lado. E ele falava isso com 12 anos. A irmã ficava uma fera, porque as amigas pediam para ela, né, ir falar com ele. Então, quer dizer, ele tinha aprendido, né, o que é o respeito pelo outro. Não era o passatempo, não era o nada. E hoje, as crianças sem limite, elas estão ansiosas ou então deprimidas, né? São dois, ela está no extremo, ela não tem um meio. Como é que os pais devem tratar nesse momento essa socialização que é necessária, tanto no lar quanto fora do lar, que daí, no caso, é computador, é online, né? Sim. Então, as escolas têm, a maioria, né, tem trabalhado remotamente. Não é igual, elas sentem falta do pátio, né, mas é uma forma delas continuarem socializando. A gente, jogos de tabuleiro mesmo, isso é interessante, porque ele tem uma estratégia e você faz funcionar uma ordem ali. Então, mesmo que sejam os pais, ali tem uma interação diferente social, onde ela tem que aprender a lidar ali com a perda, com o ganho, que é o que acontece na socialização, principalmente na primeira infância, né? Ela começa a ver competitividade, o que é perda, o que é ganho, então é interessante. Vídeo é o que a gente tem para hoje, né? Para as crianças que têm animal de estimação, isso é maravilhoso, porque tira um pouco da ansiedade, elas têm ali uma companhia. Para as que têm irmãos, acaba dando briga, então não é tão bom. Mas a gente também tem para casos de realmente ansiedade e de fato depressão, há psicólogos infantis atendendo online. Não é a mesma coisa, mas é um auxílio. Então, depende do que a gente está falando. Se é uma ansiedade que está ali se iniciando, ou se a gente, de fato, está tendo uma coisa disfuncional, ou se o outro lado, a gente tem uma depressão ali e a criança está perdendo o apetite, né? Não quer interagir. Enfim, aí a gente precisa de uma ajuda específica de um profissional. Sim. Mas a interação é isso, a gente ter um tempo dedicado a elas, onde a gente esteja 100%, porque elas sentem quando a gente não está, que a gente incentive a criatividade, porque isso extravasa também, a socialização, a parte dos jogos. Manter a escola online é importante para elas terem uma rotina, porque senão elas estão muito soltas, então é importante ter uma rotina, o horário da alimentação, permanecer, o horário das coisinhas, assim, permanecer. E inventar atividade. E também entender que é um momento de ansiedade, que ela precisa aprender a se frustrar também. Tornar isso um aprendizado. Uma coisa que eu acho extremamente importante a gente abordar aqui é o seguinte. A criança que tem uma certa condição de vida econômica, ela tem um computador, ela tem alguma coisa. Agora, a criança que não tem computador, não tem internet suficiente para ficar no telefone, ela tem que ir à escola, a escola dá uma apostila para ela estudar aquilo, para ela ir em casa fazer lição. Como é que ela vai aprender sozinha? Precisa da atenção dos pais, né? E aí Mas a os dificuldade pais é porque os pais não têm esse tempo. capacidade. Então aí a gente tem, realmente isso tem acontecido, tem esse paradoxo, né? Porque até nos que são remotos, né? A aula online, os pais também algumas vezes precisam estar presentes, nem sempre é possível, então acaba atrapalhando a rotina. Essa é a chave, cada um conseguir encaixar de alguma forma. Para as crianças que não têm isso, só tem uma apostila, realmente é muito difícil, precisa de uma explicadora. É realmente algo que ela pode perder o ano, sim, e ser mais comprometida da parte de aprendizado, né? E tem fases que são mais cruciais, se a gente pegar a fase de alfabetização, né, quando já está começando, isso faz realmente ela perder um ano ali. Isso é um problema que, infelizmente, é uma questão da nossa desigualdade social, né? Total. Que
a nossa educação, infelizmente, ela não tem um investimento correto para que as próximas gerações não passem por situações como essa, né? Com certeza. De poder... Então, chegamos ao final de mais um Plenitude. Estamos totalmente em plenitude. Ana, convido você a deixar uma frase para os nossos espectadores. Nossa, uma frase. Minha dica, né, para esse período e o que eu pessoalmente também procuro fazer, né? A gente está aqui também, todos nós estamos aprendendo nesse mundo. É a gente praticar, aproveitar esse período para olhar para dentro, fazer nossas práticas espirituais, o nosso evangelho no lar, nossa oração, nossa meditação, colocar isso na nossa rotina, que isso seja parte da nossa rotina agora, para que se mantenha depois, para que a gente, como diz Emmanuel, disciplina. É isso aí. Agora, vamos começar agora com isso. Ana, obrigada pela você. sua presença, por estar aqui conosco, agradeço muito, foi ótimo. E quanto a todos aqueles que têm nos acompanhado, deixamos aqui um coraçãozinho cheio de muito amor, de muita alegria, buscando esse momento para se autoconhecer. Porque a gente só aprende o valor das coisas quando nós nos conhecemos. Então, que a sua semana seja uma semana de muito amor. Um beijinho carinhoso para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.